Olá, eu sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de Sociologia. Hoje estaremos discutindo o teórico Herbert Spencer. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos de Sociologia. Hoje estaremos discutindo o pensamento de Herbert Spencer. As contribuições do texto hoje são do professor Daniel Cerqueira Baiardi, que vai trazer diversas informações sobre esse teórico da sociologia. Vamos então ao nosso primeiro slide. De brilhante engenheiro a filósofo, Herbert Spencer, 1820-1903, produziu uma extensa e diversificada obra que desfrutou de grande sucesso no final do século XIX. Mas em parte devido à independência de sua filosofia, acabou por se isolar intelectualmente cada vez mais com o passar dos anos. O nome de Herbert Spencer fica na história da filosofia ainda que no testemunho de poucos autores, intimamente ligado ao que ficou conhecido como darwinismo social, que por sua vez é considerado por muitos como uma justificativa científica para alguns dos horrores produzidos por estados autoritários durante o século XX. A leitura da obra de Spencer demonstra que esta associação entre suas ideias e, por exemplo, o extermínio de minorias pelo nazismo é uma associação errônea. Herbert Spencer vai trazer uma característica diferenciada quando vai apresentar a sua teoria chamada darwinismo social. Consequentemente, a influência do pensamento de Darwin, das características da formação e de todas as teorias apresentadas por Darwin vão influenciar o pensamento de Herbert Spencer quando vai discutir a sociedade. Vai se atribuir metodologias, características que serão adaptadas ao pensamento da sociedade dentro do mesmo critério que é o critério da evolução. Nesse sentido, teríamos a ideia de evolução social. Vamos ao próximo slide. Spencer realizou apenas um experimento científico ao longo de toda a sua vida, mas, ao mesmo tempo, se enveredava em diversos campos de estudo, se utilizando, segundo ele próprio, de seu método dedutivo. Dizia-se possuidor de uma característica pessoal que não o permitia se contentar com uma indução, dando sempre continuidade a uma investigação até que a generalização obtida fosse reduzida a uma dedução. Através dessa prática, ele acreditou que poderia sintetizar em seu sistema boa parte dos frutos do conhecimento científico de seu tempo. Ao mesmo tempo em que a atividade de Spencer muitas vezes o associava à postura de pragmáticos, iluministas ou utilitaristas, em Spencer não observamos uma influência marcante de uma escola filosófica. Uma característica de Spencer vai ser relacionado principalmente a essas diversas teorias que vão influenciar o pensamento dele. Então você não vai observar somente uma referência teórica dentro do seu trabalho, e grande parte de diversas formas de pensamento que nessa efervescência ao qual ele vivia, que era um conhecimento muito avançado das diversas ciências que nesse momento estavam se aprimorando, trazendo novos conhecimentos, influenciou efetivamente o pensamento dele. Consequentemente, quando a gente vai observar a sua teoria do darwinismo social, vamos observar que muito da relação de Darwin vai aparecer. Porém, vários outros aspectos de outras estruturas científicas que vão se desenvolver nesse momento também vão aparecer dentro do seu pensamento. Áreas da física, áreas da química, áreas da mecânica, que também vão influenciar o seu pensamento com teorias diversas que vão ser construídas dentro desse universo. Vamos então ao nosso próximo slide. Segundo Dewey, a posição política de Spencer forneceu as ideias e os ideais fundamentais, as fórmulas da biologia, promover uma definição dos elementos necessários para colocarem esses vagos ideais em alguma coisa como uma roupagem nova científica. No entanto, o que Spencer nos confessa é que ansiava oferecer
às ciências humanas um embasamento científico e não somente um disfarce. Quando Spencer passou a se dedicar plenamente ao desenvolvimento do seu primeiro Tratado Político-Social, de 1851, julgava que seus contemporâneos e predecessores trabalhassem com os problemas morais ignorando, total ou parcialmente, o princípio de causalidade. Assim, Spencer ansiava por tornar a ética mais científica, elaborando um sistema capaz de construir proposições verdadeiras de ordem racional e não simplesmente empíricas. É claro que aqui a gente já vai observar algumas características da própria crítica do Spencer com relação às outras ciências produzidas principalmente na área das humanidades. Nesse sentido, essa referência das produções, das características, de todo o avanço que ocorre em outras ciências influencia ele a trazer isso também, na visão dele, alguma coisa mais racional dentro desse universo que seria o universo das ciências sociais. Percebam vocês que o tom de crítica, quando ele fala em disfarce, também é uma crítica relacionada ao que se produzia nessa época com relação ao estudo da sociedade. Vamos então ao próximo slide. O programa Spenceriano tem como objetivo realizar uma demarcação clara entre o conhecimento certo e a crença, ou opinião. Para tanto, a noção de verdade em Spencer situa suas bases no postulado universal. O postulado universal é um recurso heurístico do sistema spenceriano, assim como exposto nos Princípios da Psicologia, 1855, e possui uma função confirmador lógico das proposições obtidas na investigação, tanto na opinião de Taylor como a de Stuart Mill, 1806-1873, Spencer ajuda pouco ao seu leitor, colaborando no começo do livro a sua conclusão, o referido postulado universal. Aqui o pensamento de Spencer já está diante dessa relação, o que é efetivamente uma característica na visão dele como certo, como uma construção produzida de conhecimento e aquilo que seria hipóteses, né? Então, nesse caso, a gente tem a ideia que ele traz como certo e crença diante dessa relação. Então, ele vai partindo efetivamente dessas influências que são apresentadas aí nos diversos conhecimentos, nas diversas teorias, nos diversos teóricos que vão influenciar o pensamento dele a trabalhar basicamente dentro dessa relação, do que ele chama então de certo. Vamos adiante, próximo slide. O filósofo aplicou à sociologia ideias que retirou das ciências naturais, criando um sistema de pensamento muito influente ao seu tempo. Suas conclusões o levaram a defender a primazia do indivíduo perante a sociedade e ao Estado, e a natureza como fonte da verdade, incluindo a verdade moral. No campo pedagógico, Spencer fez campanha pelo ensino da ciência, combateu a interferência do Estado na educação e afirmou que o principal objetivo da escola era a construção do caráter. Ele dizia que os conhecimentos úteis que serviriam para formar os homens de negócios e produzir o bem-estar pessoal eram desprezados, em favor do ensino das humanidades, que davam mais prestígio. Essa já é uma das características aqui quando vamos discutir o darwinismo social, que é um dos aspectos dentro da teoria dele. Ou seja, o próprio processo visto na relação do darwinismo começa então a se adaptar dentro dessa estrutura ao qual ele traz como darwinismo social. Então as leis naturais de Darwin que vão ser trazidas na sua teoria vão ser também absorvidas aqui nesse entendimento. E ele é também um defensor do liberalismo clássico, ou seja, da defesa da liberdade individual, que é um dos princípios trazidos pelo liberalismo clássico, que fica evidente aqui dentro dos escritos que ele traz e das defesas que ele apresenta com relação a essa liberdade individual dentro do processo social. Vamos então ao próximo slide. O darwinismo social, decorrente das teorias evolucionistas de Darwin e de Spencer, considera que o conflito e a seleção natural dos mais aptos
são condições da progressão social. Trata-se de aplicar ao mundo social os princípios de luta pela vida e pela sobrevivência dos melhores das sociedades animais, defendida pela corrente evolucionista. A competição relativa à luta das espécies prolonga-se assim na vida social, explicando a mudança e a evolução das próprias sociedades. O evolucionismo de Spencer é cauteloso, na medida em que o autor adverte que a evolução depende de condições diversas e que favorecem ou inibem relações do sistema social com o seu meio ambiente e dimensões da sociedade e diversidade, etc. Aqui é importante nós observarmos que no pensamento e nas discussões de Spencer, que vão estar efetivamente atribuídas em grande relação ao pensamento de Darwin, nós partimos do processo da evolução da sociedade a partir de um processo de seleção natural. Mas é importante pensar que quando Spencer vai se relacionar a essa característica, precisa se atribuir diversos aspectos aí para poder efetivamente fazer essa análise. Então, quando nós falamos em diferenças econômicas, diferenças sociais atribuídas a essa sociedade, consequentemente são fatores que vão determinar efetivamente esse processo da evolução na sociedade, bem como o processo da seleção natural, que vai ocorrer dentro dessa sociedade. Assim, esses critérios eles são adaptados em alguns momentos para entender efetivamente essa necessidade da sociedade, compreendendo de uma forma assim bem diferenciada da característica de todos os outros sociólogos do seu tempo, que vão ter um pensamento diferenciado, não atribuído diretamente à relação e à influência das ciências biológicas, como é o caso do Spencer quando vai se espelhar em todo o processo metodológico construído por Darwin. Assim nós podemos perceber então que o Spencer ele traz uma característica diferente dentro de todo esse reflexo, dentro de toda essa característica que ele constrói dentro da sua teoria chamada Darwinismo Social, que vai explorar efetivamente essa discussão sobre a evolução da sociedade em comparação com a evolução das espécies e a seleção das pessoas dentro dessa sociedade, comparando com a seleção natural que existe na teoria de Darwin. Espero que tenha contribuído para todos vocês essas informações trazidas e nos encontramos então na nossa próxima aula.